Quando Jair Messias Bolsonaro indicou Campos Neto para ficar à frente do Banco Central, ele tinha uma missão bem clara: ajudar quem é rico a ficar mais rico e ajudar quem é pobre a ficar mais pobre. Tanto que ele é o queridinho da Faria Lima. Mas até mesmo pessoas do mercado financeiro que estão ligadas a áreas específicas da economia estão começando a questionar atitudes do Campos Neto. Porque mesmo com ele sabotando a economia brasileira, sabotando o presidente Lula e sabotando o ministro Haddad, a economia está melhorando, a indústria está crescendo e não cresce mais porque a taxa de juros elevada atrapalha o crescimento econômico do nosso país, diminui o crédito e beneficia apenas os amigos do Campos Neto que vivem de rentismo. Por conta disso, até mesmo colunistas do mercado financeiro têm batido no Campos Neto e, pasmem, na Faria Lima. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você esteja vendo esse vídeo no tablet ou no celular e não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, você pode digitar também o nosso endereço de Pix, que é ohistoriadoroficial@gmail.com. Lembrando que como o nosso trabalho aqui é independente, qualquer quantia que você puder ajudar a gente aqui a manter esse trabalho é muito importante, tá? Não é novidade para ninguém que o trabalho do Campos Neto à frente do Banco Central é ajudar indivíduos que vivem do rentismo no mercado, atrapalhar a vida do pobre e atrapalhar também o trabalho do presidente da República e do ministro Fernando Haddad. E isso ficou claro e evidenciado, inclusive, não só pelas suas ações depois que ele tomou posse à frente do Banco Central, indo votar com a camisa do Brasil, depois atrapalhando ali, inclusive, o governo do presidente Lula, se comprometendo com o Tarcísio de Freitas em ser seu ministro, caso o Tarcísio de Freitas confirme a sua candidatura em 2026 e caso o Tarcísio de Freitas seja eleito, e também mantendo ali a taxa de juros muito elevada, basicamente ajudando o mercado financeiro que vive do rentismo e atrapalhando o povo de verdade do nosso país. Por conta disso, o mercado que está pouco se importando com o pobre, mas que sabe que os seus interesses têm de ser ponderados ali, não só pelo Campos Neto, mas também pela discussão pública, começou a perceber que algumas falas do Campos Neto têm sido problemáticas e que pode fazer com que a futura política do Banco Central, pelo indicado do presidente Lula, não atenda aos interesses do mercado, que é algo que evidentemente irá acontecer. O governo do presidente Lula não irá indicar um novo presidente do Banco Central para poder manter os juros lá em cima para agradar a Faria Lima. E saiu uma matéria, inclusive, aqui na Veja essa semana, publicada na coluna de economia e assinada aqui pela Luana Zaboia, que sinceramente, Zanóbia, perdão, que sinceramente me chamou bastante atenção, que a gente está falando de um veículo de mídia que não é simpático ao governo Lula e que é muito simpático, inclusive, ao Campos Neto, e o material traz o seguinte: Banco Central começa a ser questionado por exagero no remédio. Há um ano, a autarquia era elogiada por elevar a Selic e controlar a inflação. Agora, o cenário se inverteu, colocando o BC em um ponto de inflexão. Traduzindo, né? Agora que o Brasil está estabilizado economicamente, é isso que ela quer dizer em outras palavras, não faz muito sentido ali o Campos Neto continuar atrapalhando o crescimento do Brasil com a taxa elevada, porque isso impede investimentos, inclusive isso impede também o crescimento de alguns setores. O que ele fez, inclusive, alguns dias atrás, na entrevista que ele deu pro, entre aspas, quase ministro do Bolsonaro, né, o William Vac, que segundo a Joyce Hasselman, ela convidou ele para ser ministro do Bolsonaro, ele aceitou, mas depois deram para trás lá e o William Vac não foi ministro do Bolsonaro. Segundo o Campos Neto, quando a gente vive o pleno emprego, isso é muito ruim para o empresário porque as pessoas passam ali a exigir salários maiores. E quem vai lembrar aqui disso que eu falei alguns dias atrás, eu citei que o terror do capitalismo é o pleno emprego, porque com o pleno emprego o indivíduo pode procurar melhores opções de trabalho, pode negociar o salário e pode escolher para quem ele quer trabalhar. Quando você tem escassez de emprego, esse cenário é muito ruim para as pessoas e bom para o mercado. Por quê? Porque por mais que o salário seja baixo e o emprego não seja tão atrativo aos olhos do povo em geral, as pessoas que estarão precisando de emprego irão atender a expectativa da vaga e acabarão ocupando a vaga sem muito questionamento, porque está precisando do emprego. E aí você viu o presidente do Banco Central falando, olha, não é bom não você ter pleno emprego, porque para o empresário ele tem de pagar mais.
Ou seja, o indivíduo tem de viver em cima do salário mínimo, que como diz a lei, é o mínimo que um trabalhador pode receber. Você não pode receber acima do mínimo, que senão o Campos Neto diz que isso é ruim para o empresário. E por que ele está falando sobre essa questão do pleno emprego e a preocupação? Porque olha a informação que saiu aqui, inclusive, pelo Globo. Desemprego cai para 6,9% em junho, menor taxa já registrada para o mês. Número de pessoas ocupadas tem novo recorde e sobe para 101,8 milhões, o número de pessoas trabalhando ali formalmente, ou seja, também estamos batendo recordes de pessoas com emprego formal. O rendimento médio foi de R$ 3.214, alta de 5,8, ante o igual período em 2023. E por que isso é importante para a nossa discussão e ruim para o Campos Neto? Porque o poder de compra permite que as pessoas tenham uma vida melhor. Posso ter direito a bens que ela quer consumir, posso ter direito a se alimentar daquilo que ela quer, posso ter direito a viajar para algum lugar que ela quer. Por isso, inclusive, que o Grupo Globo e outros veículos questionaram o programa que o governo Lula criou, que vende passagens aéreas a R$ 200, que isso é um programa populista. E o programa que dá aí 546 bilhões de desoneração para empresários brasileiros, é um programa de quê? Vocês poderiam me explicar? E aí tem um outro material, só pra gente finalizar esse vídeo aqui, que foi publicado também em um outro veículo ligado ao mercado financeiro, que é o UOL, e traz o seguinte aqui, ó. Emprego recorde e renda crescente. Má notícia? Só na Faria Lima. José Roberto de Toledo. Eu vou ler aqui um trecho desse material que tá muito bem escrito e traz aqui alguns pontos importantes, inclusive de coisas que eu falei aqui, tá? Nunca a força de trabalho ocupada no Brasil foi tão grande, ou seja, nunca teve tanta gente trabalhando no Brasil. São quase 102 milhões de brasileiros trabalhando. Isso porque a taxa de desocupação no segundo semestre, encerrado em junho, caiu 6,9%, a menor em mais de uma década. Era 8% um ano atrás. Isso significa que há 2,9 milhões de pessoas trabalhando hoje, que não trabalhavam há um ano atrás. Segundo o PNAD, continua no IBGE, as informações vocês podem consultar, né? Ou seja, segundo a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios, o PNAD, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as boas notícias não param aí. A renda do trabalhador cresceu 1,8% entre o primeiro e o segundo semestre, e em comparação ao ano anterior, o aumento foi de 5,8%. Seguindo aqui o material. Teve mais. O desalento, que são pessoas que não trabalham e nem procuram emprego porque acham que não tem mais chance no mercado, caiu ao menor nível em 8 anos. Os empregos formais com carteira assinada estão no pico da série histórica que começou em 2012. A informalidade caiu, setores que empregam mais estão empregando, comércio, né, que são os setores que empregam mais, comércio, reparação de veículos, tecnologia da informação, atividade financeira, setor público. As boas novas captadas pelo PNAD passaram quase despercebidas, porém, não conseguiram competir com as más notícias que chegam de Caracas, nem com as medalhas de ouro em Paris. Ou seja, os dados econômicos do Brasil estão mostrando que o país está crescendo, mesmo com toda a sabotagem do Campos Neto, mesmo com toda a sabotagem do mercado financeiro. A indústria, inclusive aqui, ó, a indústria cresceu, se não me falha a memória, acho que 4,1%, não, perdão, já dá o dado errado. A indústria cresce 8,4% em comparação, deixa eu só mostrar dois dados aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó. A indústria cresce 8,4% na comparação com abril de 2023. E o outro dado que está publicado, inclusive, aqui no Valor Econômico, traz o seguinte, ó. Produção industrial cresce 4,1% em junho ante a maio, diz IBGE, acima do esperado. Ou seja, a previsão de crescimento do Brasil está acima do esperado, a inflação está dentro do controle, o poder de compra do brasileiro está sendo elevado, a desigualdade está diminuindo, as pessoas estão saindo da fome também, da pobreza nesse país, mas isso é que incomoda o mercado. E o que é interessante é que a gente está vendo agora uma parcela do mercado, a gente não pode dizer que é todo o mercado que está, né, criticando o Campos Neto, mas uma parcela do mercado que inclusive se prejudica com a elevada taxa de crédito no Brasil, né? Porque com a taxa muito elevada você tem problemas, por exemplo, para poder manter o crescimento econômico do nosso país. E aí aqui você vai ver aqui, por exemplo, a preocupação das pessoas que estão ligadas, inclusive aí,
à indústria do porquê que os juros altos hoje no Brasil são ruins para essas pessoas. Tá aqui, ó. Os riscos dessa manutenção são claros. A alta taxa de juros real pode continuar a restringir o crescimento econômico, aumentar o custo do crédito e penalizar consumidores e empresas. Enquanto o Brasil luta para equilibrar a inflação e o crescimento, a política monetária deve ser cuidadosamente calibrada para evitar danos maiores à economia. Ou seja, o Lula está começando a virar unanimidade até em parcela do público que cuida do mercado, que já entendeu, inclusive, que com a política do Campos Neto agora, para alguns setores do mercado financeiro que não vivem basicamente do rentismo, a manutenção dos juros atrapalha pessoas que trabalham com outros segmentos que não se baseiam mero exclusivamente no rentismo. Então não se surpreenda, inclusive, se no próximo encontro, né, que sair o próximo boletim do Copom falando sobre as taxas de juros, né, que acontece daqui a um período de novo, teve a decisão agora que manteve a 10,5%, a gente vai ter ali, é provável que caia ou para 10,25% ou para 10%. Porque a gente viu que a opinião pública, até de bolsonaristas, ficou do lado do Lula quando ele criticou o Campos Neto e a taxa de juros elevada do Banco Central, e agora a gente vê agentes do mercado falando, ó, o Campos Neto tá errando aí porque tá impedindo o crescimento econômico do país, inclusive atrapalhando investimento, porque isso restringe o crédito, inclusive para pessoas ligadas a empresas e para o mercado consumidor. E por que que isso preocupa, gente? Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Quando a taxa de juros está muito elevada, o crédito fica restringido. Por quê? Porque os juros ficam muito elevados e os bancos, as instituições financeiras, tem um medo de que as pessoas acabem ficando inadimplentes porque ela vai ter uma taxa de juros muito elevada. Eu já citei aqui, vou repetir de novo, no ano de 2022, se não me falha a memória, ou foi no começo de 2023, eu não me recordo bem, eu tentei trocar o meu carro por um outro veículo e dei ali um valor elevadíssimo para poder comprar, elevadíssimo em comparação ao valor do veículo, né? Eu dava um valor que eu ia entregar o meu veículo para a concessionária, ela ia pegar pelo um valor e eu ia dar mais um valor para complementar, ia dar mais ou menos ali uns 70 a 75% do valor do automóvel que eu queria financiar. E o banco não aprovou. Por quê? Porque como a taxa de juros estava muito elevada, o valor que eu ia financiar quase que duplicava pela quantidade de parcelas e de juros que seriam colocados ali em prática. Então eu não consegui trocar meu veículo, mesmo dando uma entrada muito alta ali naquele momento. Imagina pessoas, por exemplo, que tem uma renda menor, que tenta fazer compra de coisas, inclusive com um valor muito mais baixo, só que com a taxa de juros muito mais elevada. A tendência é a mesma, que as financiadoras, as empresas que trabalham com crédito restringam o crédito, porque a tendência de inadimplência com os juros muito elevado é alta demais. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.